Amados irmãos, alegria estarmos juntos e tratarmos de assuntos tão importantes para a nossa vida. Tratarmos daquilo que o Espírito Santo tem feito na vida de todos nós. Nós estamos falando nessa nova série de mensagens sobre o outro Consolador, o poder do Espírito Santo na vida cristã. E, mais uma vez, recapitulando o que nós falamos semana passada, o porquê nós estamos fazendo este tema, ou esta série. Primeiro que, infelizmente, existem muitos equívocos na compreensão da pessoa e da atuação do Espírito Santo. Pessoas confundem a ação e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas mais com emoção. E muito do que dizem ser ação do Espírito Santo, infelizmente, não é o Espírito Santo agindo, apenas atos de emoções. Por outro lado, existe também, por conta dos excessos, aqueles que desconsideram completamente essa doutrina e a sua importância para as nossas vidas. Nós, muitas vezes, vemos pessoas dizendo que nós não precisamos falar do Espírito Santo na igreja. Nós precisamos falar apenas de Deus e Jesus. Mas se nós que cremos na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e sabemos onde cada um deles, sendo um só Deus, mas sendo três, eles agem, de que forma que isso influencia a nossa espiritualidade e fé. Por isso que nós estamos tratando dessa série, primeiro para que a gente possa biblicamente corrigir alguns equívocos do nosso entendimento, mas que também a gente possa perceber o quão importante é o Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que nós necessitamos. O que essa série não trata, amados, é importante dizer isso. Ela não se trata de uma afronta às pessoas que creem nisso. Não estamos aqui para desrespeitar a opinião de ninguém. O que nós queremos é um resgate bíblico do que esse tema diz. Nós temos dito e batido nessa tecla aqui na igreja que nós precisamos ser a igreja que crê na palavra de Deus. E parece tão incoerente ouvir isso numa igreja cristã. Como pastor que nós não cremos na Bíblia. Nós só falávamos hoje de manhã na escola bíblica dominical a respeito de quantos de nós temos criado as nossas doutrinas ou adaptado aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a gente acha. E a gente começa a negociar princípios bíblicos e em nome do eu acho, eu penso ou seria melhor. E muitas vezes a Bíblia é interpretada por caminhos humanos, por tendências antibíblicas. A nossa tarefa como cristãos é ter a Bíblia, de fato, como regra de fé e prática. Aquilo que eu creio e aquilo que eu pratico todos os dias da minha vida. Na semana passada nós demos introdução a essa série e falamos que não estamos sozinhos. E nós vimos semana passada três aspectos. Primeiro, um ponto de partida, onde nós vimos que Jesus é batizado por João Batista e ali ele faz pública a sua missão, a tomada pública da sua missão. E essa tomada pública da missão, onde Jesus está mostrando ao mundo que de fato seria o Cordeiro de Deus que viria, que encarnou e que salvaria a nossa vida, é o fato de que naquele momento, a aprovação do Pai que diz: Tu és meu filho amado e em ti tenho toda a minha alegria, o meu prazer. Mas também nós vemos que nesse ato do batismo de Jesus, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. E lembra que eu disse aqui domingo passado, ele não veio como uma pomba, mas em forma de, representando a sua delicadeza, a sua pureza. E o Espírito Santo então vem sobre Jesus, o ungindo, o capacitando para passar por tudo aquilo que ele deveria passar. Era o Espírito Santo agindo em Jesus, através de Jesus, que o possibilitou fazer o que ele fez, enfrentar a cruz e ressuscitar no terceiro dia. É essa unção do Espírito sobre Jesus. Nós vimos Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar
para curar e para anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo de Deus na vida deles. Nós vimos então, quando Jesus então vai ao céu, ele promete um outro Consolador, porque Jesus é o nosso primeiro Consolador. Mas ele promete o Espírito Santo na vida dos discípulos e nós. E o Espírito Santo, ele então vem morar em cada um de nós. Nós vimos que hoje nós temos as ideias da morada. Deus Pai está no céu, Jesus habitou em nossa terra. Ele habitou, ele fez uma tenda temporária. Mas quando ressuscitou, voltou aos céus. Está aos céus intercedendo por mim e por você como nosso advogado. Mas quando ele foi, o Espírito Santo veio para habitar no coração de cada cristão. Aonde o Espírito Santo habita? Dentro de nós. Trabalhando em nós. Atuando em nós por meio de nos ensinando, memorizando a palavra, dando testemunho de Jesus, nos convencendo, dando direção, comunicação, anunciando o fim e glorificando a Jesus. Ou seja, ele atua na nossa razão e intelecto. O Espírito Santo trabalha naquilo que nós pensamos. O Espírito Santo não é uma áurea, não é um poder místico que faz chorar, que dá emoção, que faz arrepiar, ou qualquer outra coisa. O Espírito Santo trabalha nos convencendo, trabalhando em nós para que nós possamos abandonar os nossos pecados, equívocos, erros, e nos arrependermos diante do Senhor Jesus Cristo. Reconhecermos Jesus como nosso suficiente Salvador, ou seja, o Espírito Santo em nós nos leva a responder positivamente à graça salvadora de Cristo. Nós nunca reconheceríamos Cristo como Senhor se o Espírito Santo não estivesse habitando e trabalhando em nossos corações. Nós continuaríamos endurecidos pelo pecado, vivendo conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Mas o Espírito Santo nos leva a reconhecer isso, não somente isso, mas também nos leva a ter plena certeza da nossa salvação. É o Espírito Santo que nos garante que se nós morrêssemos agora, nós estamos com o Senhor. E nós vamos ver um pouco isso essa noite. É Ele que nos leva a viver em santidade e maturidade. E é Ele que nos leva a ter obras que glorificam ao Pai. É o Espírito Santo que vai moldando em mim e você o caráter de Cristo. A sermos maduros espiritualmente. A não vivermos nos mesmos equívocos. É o Espírito Santo quem trabalha para nos levar a sermos parecidos com o Senhor Jesus. E, consequentemente, aquilo que eu falo, que eu faço, glorifica ao Pai que está nos céus. Hoje, nós vamos falar da segunda ministração e nosso tema de hoje é aquele dia no Pentecostes. Esse é o tema de hoje e quando nós falamos em Pentecoste, as pessoas pensam logo no movimento que aconteceu naquele dia. E nós vamos tentar hoje esclarecer o que significou, o que Jesus estava nos ensinando e o que o Espírito Santo veio fazer a partir daquele dia. Algumas coisas que nós precisamos saber antes. Primeiro, a fé cristã tem seu fundamento na revelação divina que finda-se em Jesus Cristo. A fé cristã, ela não está alicerçada no que nós sentimos. Ela não está alicerçada naquilo que nós imaginamos ser. A fé cristã, ela está alicerçada no que a Bíblia diz. E a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. E onde a revelação cessou? Na pessoa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, você vai conferir os versos 1 e 2. Algumas versões variam, mas o texto basicamente diz o seguinte: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Ou seja, antes ele falava e trazia revelação por meio dos profetas, dos nossos pais, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, a revelação máxima de quem Deus é, do que Deus quer de cada um de nós, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa revelação máxima.
Então, quando nós falamos em fé cristã, estamos trabalhando o tema Pentecostes, nós temos que entender que nós não podemos levantar uma ideia cristã a partir de sentimentos, a partir de opiniões apenas. Mas eu preciso crer que a Bíblia é a minha norma, que a Bíblia é o meu referencial de estudo, de trabalho. Uma segunda coisa, o episódio ocorrido em Atos 2, trata-se de um evento único, com uma significação clara a respeito da atuação do Espírito Santo. Há muitos movimentos que dizem, Deus faz de novo como em Pentecostes. Faz de novo como o Senhor fizeste em Pentecostes. Nós vamos aprender aqui hoje que Pentecostes, ele foi um evento único. Ele foi um evento com uma significação única, uma transição histórica da operação de Deus na história. Assim como o Pai cria todas as coisas e conduz o seu povo até o momento que historicamente Jesus entra na história e habita entre nós e cumpre a sua missão, no momento que Jesus é assunto ao céu, há uma nova transição, onde o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. Uma terceira e última coisa que nós precisamos saber antes de entrar no texto. O nome dia de Pentecostes refere-se apenas a uma festa habitual e cultural dos judeus. O Pentecostes não nasceu por causa de Atos 2. O que estava acontecendo ali era uma festa, chamado literalmente, Pentecostes significa 50. Os judeus, quando começavam a colheita, no período da Páscoa, mais ou menos em março e abril, eles faziam uma festa, onde comemoravam a Páscoa. Passados 50 dias, quando estava no final da colheita do trigo, eles se ajuntavam para fazer mais uma festa, chamada Festa das Colheitas. E esta festa tinha o nome de Pentecostes, porque se passaram 50 dias. Eles agradeciam a Deus por aquele momento na vida deles. E essa festa, como eu citei aqui, 2 textos bíblicos em Êxodo e Deuteronômio, você pode anotar e pesquisar na sua casa, trata-se de um costume, de uma festa. Mas com o passar dos anos, a festa começou a ser frequentada por muita gente. E pessoas de diversas nações e tribos vinham até Jerusalém para participar dessa festa. Era uma festa cultural. Então guarde bem isso. O Pentecostes não ocorreu por causa do Espírito Santo descer ali. Mas o Espírito Santo, numa transição perfeita da Páscoa até a vida do Espírito Santo, com uma significação única, vem habitar de modo especial em cada crente a partir dos apóstolos. Olha o que fala Atos capítulo 2, para que você possa entender um pouco do que nós vamos conversar hoje. Nós temos diante de nós um texto que fala da vinda especial do Espírito Santo. E é importante que você entenda o seguinte: nós estamos tratando aqui daquilo que a Bíblia diz. Por isso é importante que a gente preste bem atenção naquilo que a palavra nos diz. Olha o que fala Atos 2, dos versos 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao cumprir-se os 50 dias, passou os 50 dias e a festa ocorreria. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui está falando das mulheres que serviam a Jesus, os apóstolos e aqueles seus discípulos. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu deixar vocês talvez um pouquinho curiosos. Nós não vamos entrar nos pormenores do texto hoje. Nós não vamos explicar o que é as línguas de fogo hoje. Nós não vamos explicar o que é o vento impetuoso, o que são outras línguas. Isso é continuidade da série. Hoje nós vamos apenas entender o que significou esse dia no Pentecoste, nesse dia festivo dos judeus, e entender a transição que Deus Pai, por meio de Jesus, estava fazendo para enviar o outro Consolador, o Deus Espírito Santo. Aqui, meus amados, nós temos, tudo começa com uma promessa de Jesus.
Aqueles que estavam aqui semana passada vão lembrar que eu disse que João 14, 15 e 16 tratam a respeito do Espírito Santo. O contexto do texto é que os discípulos estavam preocupados. Jesus estava dizendo que ia se entregar, que ia morrer. E os discípulos ficaram preocupados: o que vai ser de nós sem Jesus? Se Jesus se for, se ele se entregar e morrer, o que vai ser de nós? Então, João 14, versículo 1 começa bem assim: Jesus dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Ele está falando para discípulos que estão apavorados. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, da mesma maneira que vocês creem no Deus revelado ao longo do Antigo Testamento, creiam em mim, o Deus encarnado. Creiam no que eu estou dizendo. Creiam no que eu preciso fazer. Creiam que eu vou estar convosco. E aí, um pouco à frente, já no capítulo 16, verso 7, ele fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-la enviarei. O centro disso está aqui. Se eu não for, o Consolador não virá. Jesus habitou entre nós. Jesus morreu naquela cruz. E como era de se desejar, imagine você caminhar por 3 anos com o próprio Jesus, ouvindo o seu ensino, ou sendo como João, um discípulo amado que se aproximava mais de Jesus, que podia ouvi-lo, pregar, ensinar, fazer milagres. Aí de repente Jesus olha para você e fala: olha, igreja, foi muito bom passar 3 anos aqui, mas eu preciso ir. Eu preciso voltar para o Pai. O que nós sentiríamos? Não, Jesus, não vai não. Tão bom ter o Senhor por aqui. É tão bom te ouvir. É tão bom te escutar. É tão bom ter os teus conselhos. Aí Jesus diz: se eu não for, o Consolador, o outro Consolador, não virá para vós outros. O que nós entendemos aqui? A vinda do Espírito Santo estava condicionada à ida de Jesus ao céu. Sem isso, não seria possível essa vinda. Quando nós falamos da vinda do Espírito Santo, dá a impressão que o Espírito Santo não veio. Mas é importante que você perceba ao longo das Escrituras que o Espírito Santo sempre esteve presente. Por exemplo, quando você vê a criação, Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que quem pairava era o Espírito de Deus, que é uma referência ao Espírito Santo. Quando lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, verso 3, no texto de Noé, onde Noé vai construir a arca, o que o Senhor diz: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque o Espírito estava tentando mostrar para as pessoas que elas estavam erradas, mas as pessoas insistiam em continuar erradas. Então Deus julga aquele povo por meio do dilúvio. É interessante que você perceba que o Espírito Santo estava sobre Moisés na condução do povo, dando sabedoria para a construção do templo, do tabernáculo. O Espírito Santo estava agindo por meio dos profetas, falando, ministrando, ensinando, revelando. E quando Jesus entra na história e é batizado, o Espírito Santo continua agindo na vida de Jesus. A vinda que Jesus está falando não é uma troca de lugares, porque lembra que eu falei semana passada que nós não estamos discutindo atributos de Deus, principalmente no que diz a onipresença de Deus estar em todos os lugares. O que Jesus está falando é que a vinda de um modo especial, com uma missão única, com um propósito final, deveria se cumprir com a ida de Cristo novamente aos céus. Seria uma nova etapa de como o Espírito Santo iria agir, porque até aqui ele estava agindo de forma mais geral, mas agora diretamente na vida de cada discípulo. Uma outra coisa que nós vemos: a vinda do Espírito Santo estava a depender não das súplicas dos discípulos, mas de Cristo enviar. E é interessante isso, porque João diz no seu capítulo 14, verso 16, que e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador, ou seja, quem que pede para vir o Espírito Santo? É Jesus. E muitas pessoas falam, eu peço, o Espírito Santo vem sobre mim, mas Jesus disse que era Ele que ia rogar ao Pai. Era Ele que ia pedir o Espírito Santo ia vir de forma especial em cada um de nós, na nossa vida. Atos 1, verso 8 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Qual promessa que ele está falando? Já estamos em Atos. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando da vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre a igreja, para juntar a igreja, para formar um só corpo. Ou seja, não dependia dos discípulos clamarem, não dependia dos discípulos jejuarem, de fazer vigília. Dependia de Jesus enviar o Espírito Santo até o seu povo. E terceiro, a vinda do Espírito Santo seria para os discípulos e nós um presente que nos garante esperança diante da graça salvadora derramada. Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos uma graça que nós não merecíamos. E essa graça sobre nós agora, ela é aplicada por meio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo em nós. Nós encontramos aqui agora, amados, 4 coisas que eu quero mostrar para vocês o que o Espírito Santo significa para cada um de nós hoje, segundo a palavra de Deus. Primeiro, um selo. Segundo, um penhor. Terceiro, uma unção. E por último, um batismo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem fazer isso. Ele vem como selo, como penhor, como a unção e como um batismo provindos do Pai. Você vai entender tudo isso hoje. Hoje nós não vamos trabalhar o batismo. Isso nós vamos conversar semana que vem, onde nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Hoje nós vamos ficar mais com esses 3 temas aqui. Porque o Espírito Santo é em nós um selo, o penhor e uma unção. Ok? Posso continuar, gente? Posso? Quando nós falamos de selo, nós estamos falando de uma questão que significa marca de confirmação de propriedade. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo que Cristo nos dá, que o Pai nos dá, ele está falando que é uma marca, que diz que nós somos propriedade dele. Olha o que fala 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Mas aquele que vos confirma convosco em Cristo, e que nos ungiu é Deus, que também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quando nós lemos Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Mais uma vez falando sobre selo. E mais um texto de Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, ou o dia final. Eu vou trabalhar apenas um desses textos aqui, amados, que é Efésios 1, verso 3. Perceba que este selo é com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, essa marca que Paulo está falando aos Efésios, foi a marca que Deus escolheu para que mostrasse que eu e você somos propriedades dele. É interessante você notar o contexto desse texto, como eu falei aqui hoje de manhã. Efésios é uma cidade portuária também. E é uma cidade em que as pessoas negociavam madeira. E quando as pessoas compravam madeira, eles pegavam as madeiras e eles marcavam com ferro em fogo. Sabe como o pessoal faz a marca em gado? Eles marcavam com o símbolo de quem comprou aquela madeira. E eles jogavam a madeira no rio Cáster. E esse rio trazia a madeira até o porto em Éfeso. E quando chegava em Éfeso, que eles juntavam as madeiras, eles sabiam exatamente a quem pertenciam aquelas madeiras por causa do quê? Do selo que havia. Então, quando Paulo está falando aos Efésios que aqui o Espírito Santo é o selo de Deus em nós,
Ele está dizendo que independente das tribulações que a gente passe, dos rios que a gente cruze nessa vida, quando chegar no final de tudo, e nós somos recolhidos, haverá uma marca em nós que diz: eles são propriedade de Cristo. Eles pertencem a Cristo. E qual que é o selo? É o Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito Santo dentro de cada crente. Voltamos ao texto de Atos 1:8. De quem eles ouviram essa ideia de que o Espírito Santo dá promessa? A promessa que o Pai disse. E que Jesus disse: eu vou, porque quando eu for, um outro Consolador virá. E esse Consolador vai ser a marca habitando em vocês, que vocês pertencem a Cristo. Independente do que vocês façam, independente das lutas e das lágrimas derramadas, no final da história haverá em cada um de nós uma marca constante que nos diz: vocês pertencem a Jesus. E essa marca é o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Isso acontece em Atos. Porque é interessante que a Páscoa simbolizava o quê? Nossa crença. Simboliza o quê? Quando nós comemoramos a Páscoa, o que nós estamos comemorando? A morte de Jesus Cristo, não é? O Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, que nos livrou do inferno. Foi o dia que Ele levanta dos mortos e diz: eu salvei vocês, eu paguei o preço por vocês. Jesus passa um tempo com os discípulos ainda, 40 dias, se eu não me engano aqui, ou 45. E Ele diz aos discípulos: vocês vão para Jerusalém. E lá vocês vão esperar a promessa. E qual era a promessa? O Espírito Santo. Porque quando aquele que nos salvou subiu ao céu, Ele enviou outro Consolador para nos lembrar que nós somos propriedade de Jesus. E como o Pentecoste comemorava os 50 dias, o final da colheita, onde o povo se alegrava com os frutos, o Espírito Santo vem exatamente no Pentecostes, para fazer essa transição entre o Cordeiro que morreu e foi assunto aos céus, e o selo de Deus para garantir que você pertence a Cristo. Isso começa ali. Ali é essa nova fase de atuação do Espírito Santo, uma maneira toda especial. Esse selo, ele tem uma condição. Qual é a condição para receber esse selo? Tendo nele crido. Quando que o cristão recebe essa marca, esse selo, recebe o Espírito Santo? Quando ele crê. Paulo não diz: olha, você recebe a Jesus, daqui a uns dias você vai receber o Espírito Santo. Ele diz que no dia que você crê, você é selado com o Espírito Santo na sua vida. Essa é a condição, crer. Quando isso acontece? Quando você creu em Jesus Cristo. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo selou a tua vida. Ele veio habitar no seu coração. Por isso que Paulo não está dizendo que existe um tempo entre isso. Então essa ideia de que eu recebi a Cristo, depois eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre mim, o batismo no Espírito Santo, não é ideia bíblica. Porque o Espírito Santo vem no coração de cada crente, no ato em que ele crê em Jesus. Aliás, se não for o Espírito Santo, nós nunca iríamos crer em Jesus. Mas ele nos leva a crer, e quando nós cremos, vem habitar em nosso coração. Qual que é o alcance disso? A todos que irão crer em Jesus. Da mesma forma que ele faz essa transição especial lá em Atos capítulo 2. Ao longo da história você vai vendo que todas as vezes que as pessoas recebiam a Cristo, o Espírito Santo vinha sobre elas, como selo, garantindo que eles eram propriedades de Jesus. Um exemplo claro disso você vai encontrar um pouco à frente em Atos 10, dos versos 43 ao 45. O verso 43 diz o seguinte: dele todos os profetas dão testemunhos de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, o que é isso? É a pregação do Evangelho. Pedro está pregando na casa de Cornélio, está falando de Cristo. Se você ver um pouquinho antes do texto aí, você vai ver que é a mensagem do Evangelho, falando de Jesus, falando do Cordeiro que foi morto, falando do Evangelho que transforma. E na hora que eles estão ouvindo o Evangelho da remissão dos pecados, eles recebem o selo. Olha o que acontece nos versos seguintes. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo, a ideia do batismo, sobre todos os que ouviam a palavra.
Lembre que Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, que convieram com Pedro, admiraram-se também. Sobre os gentios foi derramado o presente do Espírito Santo. Eles viram ali o Espírito Santo selando a vida daqueles homens que antes eles achavam que não mereciam ser salvos. Os gentios. Mas enquanto eles ouvem a palavra, o Espírito Santo não somente convence, mas sela-os com o dom. E dom aqui é presente. O presente do Espírito Santo que foi prometido pelo Pai e que se iniciou a partir de Atos capítulo 2. Então hoje, quando eu e você recebemos a Cristo, cremos em Cristo, nós recebemos o selo, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Perceba que não tem nada de místico nisso. Não tem nenhuma necessidade de um arrepio, de um êxtase. É uma ação que marca você para sempre. O Espírito Santo também é um penhor. Não somente selo, mas um penhor. E aqui significa garantia do cumprimento de um contrato. E quando nós voltamos ao texto de Efésios, diz o seguinte: fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, este selo que você recebe, que é o Espírito Santo prometido por Jesus, ele é também a nossa garantia, ele é o penhor de que nós estamos em Cristo. Interessante que o texto fale até o resgate da sua propriedade. Ou seja, quando você tinha que fazer um negócio, você deixava um penhor, um valor que garantia que você ia honrar aquilo, para ter aquela herança. Quando o tempo se cumprisse, você tinha garantia de que você receberia aquilo que foi prometido para você. Quem faz isso em nós hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como selo, nos garante que pertencemos a Cristo. Mas como penhor, nos garante que nós receberemos a glória. Interessante que 2 Coríntios 1, 22 fala assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito, aonde? Em nosso coração. O mesmo Deus que confirma que você é dele, é o Deus que garante que você estará com ele para todo sempre. É isso que o Espírito Santo significa na nossa vida. É isso que nós cremos. Que o Espírito Santo me garante que eu sou salvo. Que o Espírito Santo me confirma que ao findar desta vida, eu estarei com o Senhor. Uma outra coisa que ele também fala em 2 Coríntios 5,5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Não foi homens, foi vontade de Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Perceba que em todos os textos ele está apontando para Jesus como esse Espírito como aquele que nos garante que ao findar desta vida, você estará na glória. Uma vez que você creu em Jesus e foi marcado, o tempo e a caminhada não podem te arrebatar das mãos do Senhor. É por isso que Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém pode roubar aquilo que pertence a Deus. E o Espírito Santo é essa garantia que nós temos. É esse Espírito Santo que garante que você é de Cristo e que você vai caminhar nessa vida, mas no final dela você está com Deus, na glória. Interessante que ela também fala de um tempo. Quando isso acontece? Quando fosse selado, nos selou, nos deu. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, no mesmo momento que você é selado, o penhor também está sobre você. Por quê? Porque o selo e o penhor é a mesma coisa, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, que em você significa e representa selo e penhor. Então, amados, perceba que não existe nenhuma ligação em impedir que o Espírito Santo venha sobre nós, porque ele já está em nós. Ele já habita em nós, como garantia. E como garantia e marca de que nós pertencemos a Jesus, estaremos com ele no final. Interessante que até quando vai durar isso? O texto diz,
em João 14,16, sobre esse Espírito que é o penhor da herança. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Até quando vai durar isso? Para sempre. Entendeu por que é garantia? Porque esse Espírito em você garante para sempre que você pertence a Jesus. Ninguém pode roubar você de Cristo. Ninguém pode falar que eu não sei se eu vou terminar a caminhada bem, eu estou bem hoje, mas daqui uma semana, se você creu realmente em Jesus, o selo e a garantia, o penhor está sobre você. E é isso que lhe preserva. É isso que faz você caminhar em meio às tribulações, em meio às crises mundiais, em meio às crises econômicas, em meio às suas crises pessoais, espirituais. Saber que você foi selado, que há um penhor chamado Espírito Santo habitando no coração daqueles que creem. E por último, o Espírito Santo também é uma unção. A Bíblia representa esse dia de Pentecoste como o dia que nós recebemos o selo, o penhor e a unção. O que é a unção, gente? É a habilitação para compreender e testemunhar. É o Espírito Santo que faz você compreender a necessidade que você tem de mudanças. Sabe quando você começa a caminhada cristã e você começa a perceber que há coisas na sua vida que não condizem com o que Deus quer? E você fala, isso está errado, eu preciso mudar nisso, naquilo. É o Espírito Santo trabalhando a sua unção na sua vida para que você mude a sua vida. Mais uma vez, a unção do Espírito Santo não é uma atuação na sua emoção, mas no seu caráter. Para que você venha se parecer com Cristo. Não aos olhos de uma igreja, mas aos olhos daquele que sonda o seu coração. Porque você pode vir a uma igreja cristã, cair, rodar, chorar, se arrepiar, e pode passar a semana sendo a mesma pessoa, sem um comportamento digno do Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando o Espírito Santo de fato vem, ele marca você, ele sela, ele garante a sua permanência, o penhor, mas essa unção é o que capacita você a mudar de vida. E não somente mudar, testemunhar, proclamar as boas novas do Evangelho. Quando você volta no Antigo Testamento, é importante que você entenda essa palavra unção. Era usado o óleo e o azeite. Hoje eu não vou entrar a explicar muito sobre isso, mas no domingo eu posso falar o que significa unção com óleo para vocês. Mas no Antigo Testamento, o óleo ele representava esse Espírito Santo que capacitava as pessoas. Era aplicado em 3 situações. Quando era-se escolhido um sacerdote que trabalharia no templo e representaria o povo. Ele era ungido para aquele trabalho. Quando havia um profeta, ele era ungido para proclamar as coisas de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele para que ele pudesse declarar o que Deus disse. Mas também reis eram ungidos com óleo. Ou seja, a unção aqui era um símbolo do quê? De capacitação e preparo para que as pessoas exercessem as funções de sacerdote, profeta e rei. O serviço na casa de Deus, anunciar como profeta e governar como rei. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra tudo isso se cumprindo na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele trabalha para Deus e ele morre naquela cruz nos representando, sendo nosso mediador entre Deus e a gente. Jesus é profeta porque ele fala das Sagradas Escrituras, ele anuncia as boas novas e ele se torna rei quando ele ressuscita. O Rei dos Reis, assumindo o seu lugar ao lado do Pai. Em que momento que ele é ungido? Em que momento que se representa a unção de Jesus? No seu batismo, como nós falamos semana passada. No momento do seu batismo, o Espírito Santo vem sobre ele. Ele diz, o Espírito Santo está sobre mim. O Pai aprova o trabalho e a missão do seu Filho. E olha o que Jesus fala a respeito dessa unção. O Espírito do Senhor está sobre mim.
simbolizando o ato do seu batismo e falando o que Isaías havia falado em Isaías capítulo 11 e Isaías 63. Pelo que me ungiu, para que ele foi ungido? Para evangelizar os pobres. Enviou-lhe para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lembrando, amados, que nesse texto, Jesus está lendo o profeta Isaías. Quem esteve aqui semana passada lembra que eu li inteiro o texto. Ele entra na sinagoga, ele pega aquele livro, ele lê, o Espírito do Senhor sobre mim, ele está lendo o profeta. Mas nos versos 20 e 21 ele fala, hoje se cumpriu sobre mim o que acabastes de ouvir. Ele foi ungido para ser o nosso sacerdote, profeta e rei. O ápice, o melhor, o sacrifício perfeito naquela cruz. Lá em Atos, quando Pedro está pregando, ele diz o seguinte, em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o que Deus ungiu ele? Com o Espírito Santo. Antigo Testamento, qual era o símbolo para ungir? O óleo. No Novo Testamento, qual foi o símbolo que ungiu Jesus? O Espírito Santo. E Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está conseguindo entender isso? Agora essa mesma unção, ele vai transmitir para a gente por meio do seu Espírito Santo, que nós chamamos de uma nova dispensação. O nosso momento, que começou em Atos capítulo 2, até hoje nós temos. O que significa o Espírito Santo para nós hoje como unção? A presença do Espírito Santo capacitando o salvo. O Espírito Santo nos capacita, como eu disse aqui, a pregar o Evangelho, a viver uma vida coerente, a viver em santidade, a mudar os nossos comportamentos. É isso que significa a unção do Espírito Santo na nossa vida. A unção do Espírito Santo não está ligada à emoção, mas está ligada a uma transformação real e verdadeira no seu caráter, no seu comportamento, na sua ética. Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz o seguinte, mas recebereis poder, e aqui a palavra é dínamos, uma dinamite, uma capacidade de fazer algo extraordinário, ao descer sobre vós o quem? O Espírito Santo. E o que vai acontecer quando ele descer? E sereis as minhas testemunhas. O Espírito Santo que viria, esse poder, era para selar que todo crente que crê pertence a Jesus. É para o penhor que garante que no final dessa caminhada você estará com o Senhor, é a garantia disso. E essa unção do Espírito Santo é para capacitar você a mudar a sua vida e a falar daquilo que Jesus fez por você. As pessoas têm o hábito de dizer assim, pastor, é muito difícil mudar. E às vezes eu me pergunto quanto essa pessoa depende do Espírito Santo que habita nela para mudar. Porque a Bíblia fala que é uma batalha entre a sua carne e o Espírito. E existem as obras da carne que são muitas. Mas existe o fruto um só do Espírito Santo que está em nós. E ele é a mudança de vida. Um outro texto que também diz sobre isso é Atos 4:31. Tendo eles orado, aqui é a comunidade cristã, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios de quem? Da unção do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oravam, o Espírito Santo era pleno na vida deles e esse povo fazia o quê? Pregava o Evangelho, mudava de vida, dava bom testemunho, como aconteceu em Antioquia, onde as pessoas viam cada cristão como se fossem pequenos cristos, pela ética, pelo comportamento, pela maneira que lidam com as coisas. Isso, guarde, é unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo em nós nos dá capacidade para mudar o que precisa ser mudado e para proclamar o reino de Deus. Amados, quando nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, semana passada eu vou falar sobre o batismo, semana que vem, não semana passada, mas para que a gente possa terminar aqui hoje, porque eu preciso também fazer mais uma coisa neste culto hoje.
O Espírito Santo é um selo. O que é o selo? É uma marca. O Espírito Santo habitando em você é a marca de que você pertence a Cristo. O Espírito Santo habitando em você é garantia que, apesar de tudo que nós vamos enfrentar aqui, nós iremos receber a nossa herança, que é estar com Jesus nos céus. E a unção, que é o Espírito Santo em você, pleno, habitando ricamente em vós, lhe capacita a mudanças sérias na sua vida. E lhe capacita a anunciar a vontade de Deus àqueles que precisam ouvir. O penhor, o selo e a unção não tem a ver com os seus arrepios. E como eu disse semana passada, eu não sou contra a emoção. Eu não sou contra o choro. Mas se esse choro não mudar a tua vida, é só choro. Hoje eu senti o poder do Espírito Santo. O quanto isso mudou você? O quanto te fez amar mais o teu inimigo? O quanto te fez perdoar mais as pessoas? O quanto te fez ser mais tolerável para as pessoas? Deus agiu. Hoje eu senti a presença de Deus no culto. E o quanto isso fez você pregar mais o Evangelho durante a semana? Desculpa, o que você sentiu foi emoção. Porque essa unção do Espírito Santo te capacita a mudar. Mas a tua emoção faz você acreditar que Deus está falando no teu coração. E aí chega na tua casa, você continua a mesma pessoa. Mas esse Espírito Santo da promessa, habitando o crente no ato que ele crê, transforma as vidas daqueles que se professam cristãos. E talvez a gente se assuste. Porque Jesus disse no Sermão do Monte, muitos, mas muitos, não são poucos, naquele dia dirão, em teu nome não expulsamos demônios, não falamos em outras línguas, não fizemos isso, não nos arrepiamos, não tivemos êxtase, não rodamos. E o que Jesus responde a esses? Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam ato contínuo a iniquidade, o pecado. Percebam essas manifestações grotescas que as pessoas chamam de Espírito Santo. Não mudam a vida das pessoas. Elas continuam em suas iniquidades. E lembra que o texto fala, nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos. Não vos conheço, vocês que praticam continuamente a iniquidade. Mas o Espírito Santo em nós faz mudar o nosso caráter. E é interessante porque a pergunta que levanta quer dizer então que o crente não peca. Não, quer dizer que o crente peca sim. Mas a cada ato que o crente erra, ele é convencido pelo Espírito Santo que ele tem que mudar, que ele tem que se arrepender. Lembra que eu contei semana passada o caso do estacionamento? Lembra, gente? Do caso do estacionamento, que eu briguei com o cara do estacionamento, depois pedi perdão para ele. Quem faz isso é o Espírito Santo habitando em nós. Pensa aí. Se o Espírito Santo habita em você, o que te impede de perdoar? Pessoal, aqui comigo. Se o Espírito Santo habita em você, o que te impede de amar o teu inimigo? Se o Espírito Santo habita em você, por que você continua no pecado? Se o Espírito Santo habita em você, por que você passa semana após semana sem se importar sequer em falar de Jesus para alguém que está perto de você? Que tipo de Espírito habita em você? Semana que vem nós vamos falar sobre batismo. E esse batismo vai ter o tema de batismo no Espírito Santo. E é importante você perceber isso, amado. Sabe por quê? Porque, como eu disse, há muita manifestação grotesca dizendo que é o Espírito Santo. E as pessoas estão indo para o culto, se emocionando, chorando, achando que é o Espírito Santo, mas passa uma semana, elas estão nas mesmas crises, nos mesmos problemas, com as mesmas picuinhas, com os mesmos pecados, e nunca há mudança nas suas vidas. Nunca há comprometimento com Deus e com o seu reino.
Por isso que nós precisamos entender o que o Espírito Santo é, um selo, a marca que nós pertencemos a Ele, o penhor, a garantia que nós receberemos a nossa herança e a unção que nos capacita a mudar e a proclamar as boas novas do Reino de Deus. Para que você possa refletir e praticar nessa semana. Quando Jesus foi ao céu, Ele prometeu o outro Consolador. Este Consolador é a certeza de que estamos cuidados e preservados nesta caminhada. Como você se sente em relação a isso? Como que você se sente sabendo que você é propriedade de Jesus e que nada pode roubar você de Jesus? Como você se sente sabendo que você é salvo em Cristo Jesus? E independente das tribulações que a gente vem enfrentar, Cristo está com você, cuidando de você. Está te dando condições de mudanças todos os dias. Você guarde bem isso, você não está sozinho na história. Você não foi abandonado para a sua própria sorte, para a sua própria performance. Ele foi para o céu, mas deixou um outro Consolador habitando em você para te dar todos os recursos necessários para que a sua vida seja completamente transformada por Ele. Para que você viva de fato pleno dele, com o Espírito Santo habitando dentro de você de forma plena, transformadora na sua vida. E eu me sinto profundamente em paz e grato com tudo isso. Eu me sinto protegido. Eu me sinto amado. E mesmo quando as pessoas me rejeitam, esse Espírito lembra que eu não fui rejeitado pelo Senhor dos Senhores. Mesmo quando as pessoas falham comigo, eu me lembro que essa garantia que o Espírito Santo habita em mim está me garantindo que Ele não vai falhar comigo. Quando eu estou lutando para vencer os meus velhos hábitos e os pecados, eu sei que a sua unção me dá condição para dobrar o joelho e clamar a transformação real na minha vida. Quando eu tenho medo de falar de Jesus, eu me lembro que esse Espírito está em mim, me ajudando a falar de quem Jesus é. Você entendeu? O que o Espírito Santo significa na nossa vida? Agora essa verdade deveria sim nos emocionar. Deveria realmente nos fazer nos render a Cristo, dobrar os joelhos diante dele e falar: obrigado, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Segundo, o poder do Espírito nos impulsiona a uma vida dedicada a Deus em testemunho e serviço. Estou falando da unção. Você tem vivido e se motivado por esta unção? Você acorda na segunda-feira motivado em servir a Cristo, em pregar o Evangelho? Essa presença do Espírito Santo faz o que com a sua semana? Quais são as prioridades que você mais ama? Quais são a vida que você quer levar? Aonde o serviço a Deus está incluído? Se você acha que Deus te salvou para você ficar só vivendo o que você quer, você precisa ler mais a Bíblia. Não existe salvação que não seja para as boas obras. Não são para as suas obras, para as suas prioridades, para a sua vontade. É porque Deus quer a sua vida. E último, reflita nesta noite o quanto você aqui hoje precisa do Espírito Santo de Deus para reavivar seu amor e dedicação ao Senhor Deus e sua obra. Se você está vivendo essa mesmice chamada sua vida, seu evangelho, o Espírito Santo nos capacita a olhar para nós mesmos e dizer assim: olha, eu preciso que Deus reavive em mim a sua obra, para que eu ame de fato a relação com Ele, o amor à palavra, o amor à oração, o amor ao reino dEle, a proclamar o Evangelho, a fazer tudo para a glória dEle, a não negociar princípios e valores para a glória dEle, a amá-lo acima de todas as coisas, a amar o meu próximo, a perdoar quem me ofende, a amar o meu inimigo. É isso que a palavra diz. E você pode falar o que quiser, mas você não pode ir contra a palavra de Deus. E para que você viva ela, talvez alguns aqui hoje precisam ser reavivados pelo Espírito Santo na sua vida. Precisam repensar os rumos
que a sua relação com Deus tomou ao longo da sua caminhada cristã. Repensar o que queima o seu coração. Nós vemos aqui em Atos, eles oravam, foram cheios e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A gente ora, acha que é cheio e vive a mesma vida semana após semana. Semana após semana. Se apavorando, desesperando com as notícias, tomando partido em situações que nós não deveríamos tomar, defendendo bandeiras de ideologias que não são bíblicas. Por quê? Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos ser queimados novamente pelo Espírito Santo na nossa vida. Ser cheios dele. E isso daqui não é teologia pentecostal, não. É teologia bíblica. Convido você a repensar na sua vida, a repensar nos caminhos que você tem tomado e pensar naquilo que Deus tem para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, naquele dia em Pentecostes, se inaugurou uma nova fase do Espírito Santo na sua atuação. O importante daquele texto, amados, não são os movimentos extraordinários, os êxtases, as emoções, mas é o significado que de fato influenciou e motivou aqueles discípulos de Jesus a construírem uma história descrita no livro de Atos, a serem uma igreja viva, amorosa, dedicada, altruísta, missionária. Que nós possamos desejar por meio do Espírito Santo essa vida cristã séria, que ama o Senhor Jesus. Convido você a fechar os seus olhos neste momento e a orar a Deus.